Bom, nós estamos em uma série de exposições na carta de Paulo aos Efésios. Nós temos por prática na nossa igreja pregar livros inteiros da Bíblia, para você que por acaso está aqui pela primeira vez. Então hoje nós chegamos aí no capítulo 4, verso 17 a 24, tá bom? Então abra sua Bíblia, Efésios, você que não a trouxe, você vai poder acompanhar na tela. E à medida que formos lendo o texto, ouça com atenção. Como diz Paulo a Timóteo, o Evangelho, a palavra de Deus, ela é poderosa para a nossa salvação, para a transformação da nossa vida. Nós já leremos o texto. E esse texto, ele vem de encontro à cultura que nós vivemos hoje em dia, porque vivemos numa época que somos obcecados por reinvenções, por novidades, por algo novo. Nós vemos o tempo todo pessoas transicionando de carreira, de cidade, de aparência, tentando encontrar a melhor versão de si. Há uma indústria que se aproveita desse desejo de mudança, uma indústria bilionária chamada indústria da autoajuda, que ela visa ajudar você a encontrar a melhor versão de si. Afinal, quem não está nessa busca de tentar melhorar, corrigir erros do passado, ser um pai melhor, ser uma mãe melhor, enfim? Só que, veja, isso não é de todo ruim, porque isso é uma busca do ser humano. Mas essa busca denota algo importante que a gente observe. Se nós sabemos que precisamos mudar algumas coisas, isso significa dizer que há coisas erradas que precisam ser abandonadas. Então é muito comum e natural que seres humanos desejem mudar, desejem buscar algo novo. O problema é que essas tentativas de mudança que fazemos e que procuramos, elas acabam por afetar apenas a superfície do real problema. Nós trocamos de hábitos e talvez você já experimentou isso. Talvez você já leu aquele livro, Hábitos Atômicos. E aí você vai tentando mudar de hábitos, mas você percebe que aquela maldade existente no seu coração não muda com a mudança de comportamento. Nós mudamos de cidade, mas por vezes levamos juntos nessa mudança aqueles pensamentos maus que nos assolam. Nós fizemos dietas, mas parece que a ansiedade por comer, por causa das preocupações, não cessam. É como trocar as cortinas de uma casa cujas fundações e as paredes estão rachadas. É como passar um band-aid num câncer. O apóstolo Paulo, sabendo desse anseio de toda a humanidade, há mais de 2000 anos, ou há quase 2000 anos, já soube diagnosticar esse anseio. E mais importante do que diagnosticar, Paulo deseja nos apresentar a real e verdadeira solução para os anseios do nosso coração. E esse texto que leremos, Efésios 4, 17 a 24, Paulo vai escrever exatamente a respeito desse desejo de mudança e das coisas que devemos deixar para trás para que uma real mudança aconteça na nossa vida. Nós devemos deixar para trás uma vida problemática, uma vida marcada por pecado, uma vida marcada por rebeldia a Deus, e nós veremos isso. Agora, Paulo não nos oferece técnicas de autoajuda. Paulo não se põe aqui na conversa conosco nessa noite como um coach que quer nos dar alguns passos para a mudança. O que Paulo vai oferecer é algo muito mais radical. Paulo nos apresenta uma pessoa que nós precisamos conhecer, a saber, Jesus Cristo, o Senhor. Então leia comigo o texto, Efésios capítulo 4, verso 17 a 24. Ouça com atenção. Assim eu lhes digo e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão. E devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido todas as sensibilidades, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade
que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revestir-se de novo do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade provenientes da verdade. Esse texto, ele traz a nós uma dinâmica muito clara que vai nos guiar nesse estudo. Primeiro, Paulo descreve o que uma pessoa que confessa a Jesus como Salvador precisa deixar para trás. Ou seja, uma pessoa que de verdade quer mudar de vida, quer ter uma nova vida, ele precisa rejeitar algumas coisas. Esse é o primeiro passo. E Paulo vai dizer dos versos 17 a 19 que precisamos rejeitar o modo antigo de viver que marca e registra a maneira como a humanidade tem vivido distante de Deus, longe de Deus, e nós veremos isso mais profundamente. Depois, ele vai mostrar que a pessoa que teve o encontro com Cristo, ela precisa ter aprendido sobre Cristo. E mais do que isso, porque o texto ali ele vai dizer aprendido a Cristo. Nós veremos isso mais à frente. Por fim, ele descreve como essa nova vida se traduz em uma vida prática em 3 movimentos: despir-se do velho homem, renovar o entendimento e revestir-se de um homem novo. E é isso que nós veremos. Aí o primeiro ponto daquilo que nós precisamos rejeitar ao desejar viver uma nova vida é que nós devemos rejeitar a antiga maneira de viver. E Paulo vai descrever essa antiga maneira de viver. Ele diz o seguinte nos versos 17 a 19: Assim eu lhes digo e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade de seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração, tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda a espécie de impureza. Veja, Paulo faz uma chamada aqui, uma chamada solene, ou seja, ele deseja que os seus ouvintes, aquela igreja daquele tempo e nós nessa noite, coloquemos nesse texto toda a nossa atenção. Por isso ele diz, assim eu lhes digo e no Senhor testifico. Paulo chama a nossa atenção e ele traz Cristo para essa conversa, dizendo: o que eu desejo lhes falar é algo de extrema importância, porque eu falo como testemunha de Cristo, eu falo na autoridade que tenho dada pelo próprio Cristo. Ou seja, Paulo se coloca como representante de Cristo. E o que ele exige dos efésios e de nós é que eles não vivam mais como viviam antes. E aí, para entender um pouquinho, a gente precisa visitar o contexto dessa igreja. A igreja de Éfeso é uma igreja marcada por diversas práticas de impureza, voltadas para as impurezas e desejos sexuais, ao contrário daquilo que Deus criou. Cultos voltados para exploração sexual, abuso sexual, cultos voltados à prostituição. No centro daquela cidade havia um templo à deusa Diana, a deusa da fertilidade, por isso essa deusa voltada para as questões da sexualidade. Além do mais, havia muita idolatria naquela cidade. E Paulo está dizendo ao seu público, olha, vocês viveram esse tipo de vida, mas se agora vocês desejam mudar, vocês precisam abandonar esse jeito de viver. E o texto vai nos dizer que Paulo vai trazer aqui uma negativa, ou seja, não vivam mais como os gentios. Não vivam mais assim. Ele exige que eles abandonem isso. E esse verbo viver não é só no que diz respeito a morar naquela cidade que representa a imoralidade e tudo que diz respeito a viver contrário a Deus. Não é isso. Não é mudança de lugar. É abandono de uma prática comum e diária que ofende a santidade de Deus. Ou seja, não vivam mais assim, Paulo está dizendo, em todos os aspectos da vida de vocês, não vivam mais dessa maneira. Se de fato vocês percebem que há algo errado com vocês, vocês precisam perceber que o que há de errado é a maneira como vocês têm conduzido a vida, é a maneira libertina como vocês têm conduzido a vida, é a maneira
de viver de quem vira as costas para Deus e não considera aquilo que Deus considera. Mas antes de olharmos a sequência do que Paulo vai descrever, é preciso entender bem o que ele está afirmando aqui. Porque nós podemos facilmente ler esse texto que parece que tem um espiral descendente aqui, pensando que nós começamos com um tipo de comportamento e depois esses comportamentos vão se asseverando. Como se as pessoas nascessem neutras e puras, inocentes, e aí, por causa de más escolhas ou por causa do contexto onde ela está vivendo, ela começa a acumular maldades, acumular pecados, e aí ela chega no verso 19 e começa a cometer todo tipo de lascívia, de pecado. Paulo não está descrevendo um percurso ocasional de pessoas que foram mal orientadas. Não é disso que ele está falando aqui. Paulo está descrevendo, e preste atenção, ele está descrevendo a condição natural de todo ser humano que vive a vida longe e apartado de Cristo. Ou seja, essa é uma realidade da humanidade. O homem nasce com essa natureza que rapidamente se afasta de Cristo. Ele vive contrário à vontade de Deus. Ele vive se escondendo da realidade do divino, desse Deus que governa todas as coisas. Ou seja, o verso 18 vai dizer algo a respeito disso. Ele diz que essa antiga maneira de viver, que Paulo está dizendo para eles abandonar, é caracterizada por um viver separado de Deus. Verso 18 diz isso. E esse verbo separado, ele denota algo que já está enraizado ali desde o seu nascimento. Não é algo que a sociedade te fez mal. Não é a cultura que te contaminou. É você que, por natureza, e eu, somos contaminados pelo pecado desde que nascemos. E o apóstolo Paulo já nos ensinou isso. Como eu disse aqui, nós pregamos livros inteiros da Bíblia. Nós começamos Efésios lá em fevereiro do ano passado. E nós passamos pelo capítulo 2, versos 1 e 3, quando Paulo, de maneira mais profunda, ele relata o real estado, como se fazendo um raio-x da humanidade, ele diz, capítulo 2, verso 1 a 3, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Veja, a imagem aqui não é de uma doença, não é de um corte na pele, não é de um câncer, a imagem é morte. Vocês estavam mortos nas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver. Veja, é um costume de quem naturalmente vive esse tipo de vida. Quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar e o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne, seguindo os desejos e os pensamentos, como os outros, veja, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Então a ênfase aqui, irmãos, é a nossa natureza. Paulo está descrevendo que essa maneira de viver que devemos abandonar é uma maneira natural que eu e você amamos viver. E, gente, olhe para quem está do seu lado, eu não costumo fazer isso, mas está todo mundo bonitinho aqui. Está todo mundo cheirosinho aqui. Como que... nem todos. Como que nós confiaríamos em apontar o dedo para aquele que está no lado e dizer, olha, essa pessoa é muito boa. Essa pessoa é confiável. Essa pessoa é muito santa. Quando Paulo está dizendo que devemos abandonar essa maneira natural de viver, que é má, que é contrária a Deus, que ofende a santidade do Senhor. E para provar isso, eu quero lembrar de um salmo, escrito por Davi, quando Davi foi pego em adultério, e ele reconhece que aquilo não era apenas um comportamento momentâneo. Ele diz no Salmo 51, verso 5, sei que sou pecador desde que nasci, desde que me concebeu a minha mãe, veja. Ele está reconhecendo uma natureza que ama esse estilo de vida, que ama viver contra a vontade de Deus. E aí, por que isso é importante? Porque isso vai mudar a maneira como nós vamos ler os versículos seguintes. Porque o verso 17 diz, olha,
por causa dessa vida distante de Deus, essa maneira de viver à moda dos nossos próprios desejos e prazeres, faz com que a nossa mente seja inútil, ou seja, nós só pensamos baseado nos nossos amores e nos nossos desejos. Nós não usamos a nossa mente dada por Deus para considerar a vontade de Deus. Depois ele diz, olha, por causa da natureza pecaminosa, o entendimento de vocês está obscurecido, verso 18. Ele também vai dizer que o coração de vocês está endurecido. E essa palavra aqui, endurecido, é interessante. Paulo vai usar o contexto da medicina para falar que esse endurecimento é como um calo. Não sei se você já teve um calo. Um calo, quando você toca nele, você não sente, porque ele está insensível, ele está endurecido, não há vida nele. Paulo está dizendo que, por causa dessa natureza pecaminosa, nós vamos progredindo num espiral descendente de dureza e de insensibilidade. Só que, veja, essas características que Paulo diz aqui, elas não são, como eu disse, degraus que nós vamos descendo, por assim dizer. Elas são o sintoma de uma vida de quem vive distante de Deus. É o sintoma do que nós chamamos da depravação total, ou seja, nenhuma parte da natureza humana, mente, afeto, vontade, escapou do pecado que afetou toda a raça humana cometido por Adão e Eva. E o resultado disso, diz o verso 19, é que com isso nós perdemos a sensibilidade. E talvez uma das graças que Deus distribui ao homem é a sensibilidade. Sensibilidade ao quê? Ao saber que quando eu cometi um mal, aquilo é mal. Ou seja, eu falei do calo aqui, daquela pele endurecida. A ideia aqui de perder a sensibilidade é como alguém que tem uma doença que não sente dor. Ele cai, quebra, bate, mas ele não sente nada. Ou seja, a nossa mente, o nosso coração vai ficando insensível à lei de Deus, à vontade de Deus. Nós vamos ferindo aqueles que estão ao nosso redor com os pecados que cometemos por causa da maldade do nosso coração e nós não sentimos nada. Nós vemos a injustiça no mundo, isso não nos afeta. Nós ouvimos o Evangelho nos chamando ao arrependimento, a deixar de vivermos só para nós mesmos e nos voltarmos para Deus e nós não sentimos nada. Paulo está dizendo que se queremos uma mudança de verdade, nós precisamos que Deus atue em nossa vida porque somos duros e insensíveis. Veja, o texto diz, nós somos separados da vida de Deus. Então não somos separados da vida de Deus meramente por más escolhas que fizemos. Porque se fosse assim, Paulo escreveria a nós hoje dizendo, pense melhor para você não tomar más escolhas. Considere melhor as suas atitudes. Mas não é isso que Paulo diz. Ele não diz, escolha a sua melhor versão, discipline-se. Porque essas promessas são todas furadas. Você pode ir nas prateleiras das bibliotecas e das livrarias, nos livros de autoajuda. Todos prometem uma novidade de vida, mas nenhum deles entrega. Por isso, esse mal que ansiamos mudar e abandonar não é fruto de más escolhas. É fruto de uma natureza caída que carece de uma intervenção. E é isso que Paulo vai nos oferecer aqui. Se queremos viver e seguir a Cristo, precisamos abandonar essa natureza pecaminosa, mas nós vamos perceber, por diversas vezes que tentamos, que pelo nosso próprio esforço não conseguimos abandonar essa natureza. É necessário uma intervenção que só Deus pode realizar. E é exatamente isso que Paulo deseja nos mostrar. Mas perceba uma coisa aqui. Só quem entende a profundidade dessa doença, chamada morte, separação da vida de Deus, consegue enxergar na oferta que Deus dá em Cristo Jesus esse verdadeiro remédio para restaurar e nos dar a verdadeira vida que buscamos. Por isso, Paulo vai dizer que não basta apenas abandonarmos
essa velha maneira de viver. Nós precisamos, em segundo lugar, aprender de Cristo. Veja os versos 20 e 21. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Veja, depois desse diagnóstico, desse raio-x que Paulo faz da humanidade, dessa necessidade, dessa ânsia de mudança, Paulo diz, olha, vocês não precisam de regras para a vida, vocês não precisam de um coach, vocês precisam de um Salvador. Vocês precisam aprender de Cristo. Só que é interessante a maneira como Paulo vai dizer isso. Porque na versão Almeida Revista e Atualizada, que retrata bem a maneira como o texto grego foi construído, diz assim, verso 20, mas não foi assim que aprendeste a Cristo. Veja, ele não diz, vocês aprendem, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, foi assim que vocês aprenderam a Cristo. E essa construção, ela é estranha aos nossos ouvidos, mas é proposital na inspiração que Paulo recebeu. Porque Paulo não está dizendo que nós precisamos aprender sobre um assunto a respeito de Jesus, ou aprender de alguém. Paulo está dizendo que o objeto direto do verbo aprender é uma pessoa, não é um conteúdo, é uma pessoa chamada Jesus Cristo. E aí, irmãos, nós precisamos aprender que não se aprende sobre Cristo a maneira como Paulo está dizendo aqui, como quem estuda na escola. Cristo não é uma matéria da escola. Aprende-se a Cristo como quem foi encontrado por ele e experimentou sua presença de forma íntima e transformadora, quando percebeu que essa antiga maneira de viver era contrária à própria vontade desse Cristo Salvador. Então, pense na diferença entre ler a biografia de alguém e efetivamente ter conhecido essa pessoa e se deixar moldar por sua vida. É isso que Paulo está dizendo. Paulo não escreve Efésios para que tenhamos uma biografia de Jesus. Paulo, na verdade, está apresentando com letras escritas por sangue que tipo de Salvador é esse que alcança a nossa vida e que nos muda profundamente. É exatamente isso que Paulo deseja fazer quando no verso 21 ele diz, de fato, vocês ouviram falar dele, olha, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. E esse ponto é importantíssimo. Porque, lembra, nós estávamos com o coração endurecido, insensíveis, mas agora para saber a respeito dessa verdade, para experimentar essa verdade, nós precisamos ter os ouvidos abertos para descartar aquelas supostas verdades que são ditas por aí, que nos oferecem mudança, e ouvirmos a verdadeira verdade, que, como disse, não é um conteúdo, mas é uma pessoa. João capítulo 14, verso 6, Jesus fala de si como essa verdade. Ele diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E isso é decisivo. Abandonar esse jeito de viver é também abandonar as mentiras que o mundo, que os nossos desejos e que o diabo nos oferece como satisfação e significado para a nossa existência. Nós precisamos de uma verdade contundente, uma verdade que nos mude, uma verdade que nos instrua, uma verdade que nos alimente. E essa verdade é Jesus Cristo. Porque eu não sei você, mas eu já cansei de ser enganado pelas verdades que são oferecidas aí fora. As promessas desse mundo, que nos oferecem significado, que nos oferecem prazeres, que no fim são prazeres que roubam quem nós somos, que despedaçam a nossa alma, que furtam a nossa alegria. Mas Cristo, como essa verdade encarnada em forma de gente que visitou esse mundo, Ele não nos engana, Ele é uma verdade que nos traz vida, que orienta o nosso caminho, que nos faz promessas que são imutáveis. Agora,
Jesus sendo essa verdade, tem gente que não acredita. E no tempo que ele veio à Terra, alguns homens que a Escritura chama de fariseus, gente que conhecia muito, quando viu Jesus, não o enxergou de verdade. Olha o que diz João, capítulo 5, verso 39. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Por quê? Porque seguir a Jesus implica em abandonar o jeito que nós amamos de viver. Implica em deixar os prazeres, em deixar as ofertas furadas e pueris desse mundo e se apegar a essa verdade em forma de pessoa que é Jesus Cristo, o Senhor. E esse é o ponto de virada para nós. Porque Paulo quer deixar claro que se nós queremos viver uma vida nova, nós precisamos de uma nova narrativa. Nós precisamos de uma verdade absoluta. E essa verdade absoluta é Jesus. A mudança de vida que precisamos e que vem nos próximos capítulos que veremos, versos 22 a 24, não se trata de autoaperfeiçoamento, gente. Mas é fruto da consequência inevitável daqueles que reconhecem que o antigo modo de viver é destrutivo e nos conduz à perdição eterna, e que abraçam por fé essa verdade chamada Jesus Cristo. É por isso que, então, nós podemos viver a vida de alguém que agora é um novo homem, como diz os versos 22 a 24. Leia comigo. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser a semelhança de Deus em justiça e santidade provenientes da verdade. E aqui nós chegamos à parte prática. Ou seja, Paulo não quer apenas nos instruir, Paulo agora quer nos ensinar a viver, porque afinal, o título desse sermão é Como vivem os discípulos de Cristo? Como vivem aqueles que seguem a Cristo? Em primeiro lugar, eles rejeitam a antiga maneira de viver. Em segundo lugar, eles precisam ter um encontro com Cristo, que é a verdadeira vida, caminho e verdade. E por fim, agora, em consequência dessa obra que Cristo está operando em nós, então nós agora demonstramos na nossa vida prática o resultado poderoso dessa vida nova que Cristo oferece. Paulo descreve que aprendemos a Cristo em 3 movimentos, usando uma metáfora de tirar a roupa, como o Jack Chan fala para o menino lá, tira o casaco, põe o casaco. Tira o casaco, põe o casaco. Porque são 3 movimentos. Despir-se do velho homem, renovar o modo de pensar e se revestir de um novo homem. São 3 movimentos. O primeiro é despir-se do velho homem, a gente já viu um pouco disso dos versos 17 a 19, que homem antigo nós devemos abandonar, que vida antiga nós devemos deixar para lá, e agora devemos então tirar essas roupas que nos identificam como gente que não ama a Deus, como gente que ama mais os seus próprios desejos. E esse verbo despir aqui, ele é uma ação definitiva, como quem, de uma vez por todas, tirou a roupa suja que o caracteriza como imundo diante de Deus. E aí eu preciso te dizer algo, isso não acontece por meio do seu próprio esforço. Tirar essas roupas sujas, e a roupa aqui é uma metáfora para o nosso próprio coração. A roupa aqui é uma metáfora para a nossa maneira de viver, de pensar que não agrada a Deus. Então, se é uma metáfora para retirar de nós aquilo que está lá no mais profundo, significa que não há cirurgião que possa arrancar de nós essa maldade. Mas Cristo, pelo seu poder, pelo poder do Evangelho, pode fazer. Por isso Paulo diz, vocês precisam aprender de Cristo. E aí ele diz aos Colossenses algo muito semelhante ao que ele está dizendo aqui. Colossenses capítulo 3, versos 5 a 9.
Ele diz assim: façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é idolatria. E é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Eu não sei se você já ouviu sobre isso, mas o mesmo Deus que propõe ser um Deus amoroso é um Deus que se ira contra o pecado. Porque o pecado fere e ofende o ser de Deus. O pecado traz a destruição que nós vemos no nosso mundo hoje. E a única forma de o pecado ser destruído é um sacrifício sendo feito. Só que nós todos somos afetados por essa natureza pecaminosa, logo não podemos oferecer a Deus esse sacrifício. Por isso Cristo ofereceu a si mesmo como sacrifício perfeito. E aí o texto então está dizendo, olha, esse Deus que se ira, essa ira que sobrevém sobre a desobediência, Paulo continua, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. E aí ele diz, mas agora, abandonem todas essas coisas. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Paulo não deixa esse ato de despir-se como algo subjetivo, como quem pode perguntar, o que será que significa se despir do velho homem? Paulo não nos deixa na dúvida. Ele não só conceitua isso, mas ele mostra de maneira muito gráfica essas imagens aqui. Deixem essas coisas de lado. Pensem em um preso que no presídio usa roupas adequadas que identificam que ele cometeu o crime. Na sua roupa estampada tem a sua matrícula. Na foto do seu registro tem o artigo pelo qual ele foi preso. Mas quando ele sai de lá, a primeira coisa que esse preso faz é tirar aquela roupa que o identifica com seu crime. É isso que Paulo está falando sobre se despir do velho homem. É abandonar as práticas que denotam que nós não conhecemos a Cristo. É abandonar as práticas que nos colocam em rota de colisão com a ira de Deus. Desta forma, despir-se do velho homem denota abandonar as velhas práticas e vestir-se das roupas que Cristo nos oferece por meio da sua justiça. Ele rejeita as nossas vestes de imundícia, porque o profeta Isaías vai dizer que as nossas obras, a nossa tentativa de se salvar são como trapos de imundícia, roupas velhas que não servem de nada. E aí, quando nós depositamos nossa fé nesse Cristo, ele nos veste com vestes brancas, que representam santidade de Deus, pureza, nova vida. Mas vamos adiante. O segundo ponto, o segundo movimento prático é que nós devemos renovar a nossa mente, o nosso modo de pensar. Veja aí o verso 23. Então, vocês aprenderam de Cristo a se despir do velho homem e a serem renovados no modo de pensar. E aqui é importante, porque lá no verso 17 nós começamos dizendo que a vida que nós tínhamos que abandonar é a da inutilidade do nosso pensamento. Agora, Paulo está dizendo que essa nova vida, ela implica em ter um novo jeito de pensar. Eu não olho mais para os meus relacionamentos baseado na utilidade. O que eu posso tirar dessa pessoa? Qual é o proveito que eu posso ter? Qual é o prazer que eu posso ter dessa relação? Não, nós não olhamos mais a vida dessa forma. Nós não olhamos mais as relações de maneira utilitária, pessoas como objetos do nosso prazer. Nós temos agora um novo jeito de pensar, e esse novo jeito de pensar não é mais sermos inúteis nos nossos pensamentos, não é mais sermos insensíveis aos mandamentos de Deus. Paulo, de maneira cirúrgica, ele aponta para que essa cura que o Evangelho oferece por meio de Cristo afeta aquilo que antes o pecado afetava. Nossa mente, nosso coração, nosso corpo, nossas mãos. O verbo renovar indica um processo contínuo, não é um ato único, mas é uma disciplina diária, como o próprio Paulo nos ensina em outros textos, como Romanos capítulo 12, verso 2, ele diz: não se amoldem ao padrão deste mundo,
mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar. Veja, não é mais insensibilidade, mas agora é o poder do Evangelho fazendo com que a gente possa experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, ninguém, nenhum livro, nenhum especialista, nenhum coach pode fazer você experimentar a profundidade dessa transformação que só Cristo te oferece. Só Cristo. Por isso, renovar a mente não é confissão positiva, não é pensar melhor sobre si mesmo. É um hábito disciplinado de submeter os seus próprios pensamentos, a sua vida, o seu coração, a verdade do Evangelho encontrada em Cristo e nas Escrituras. É dia após dia considerar o que a Bíblia diz. É orar examinando o seu coração se você não está amando as velhas práticas. É colocar-se em uma comunidade local, numa vida de discipulado para ser cuidado por alguém, para confessar as suas fraquezas, para pedir ajuda. Por fim, Paulo, no terceiro movimento prático, ele diz: revistam-se de um novo homem. Verso 24, leia comigo. A revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. E aqui nós chegamos a uma espécie de clímax daquilo que Paulo está construindo, porque, afinal, nós começamos pensando nesse anseio por novidade e agora Paulo está dizendo que por causa do conhecimento de Cristo, nós podemos ser novas pessoas. Nós podemos viver em novidade de vida. E Paulo diz, olha, revistam-se desse novo homem que tem um propósito específico, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em verdade. Veja, a lógica muda. Antes nós vivíamos para a injustiça e para os nossos próprios prazeres, para a impiedade. Mas agora nós vivemos baseados na justiça e na verdade. Ou seja, esse novo homem agora é criado a partir dos próprios atributos desse Deus que é justo, desse Deus que é santo, desse Deus que é verdadeiro. E essa palavra aqui, para criado um novo homem, é a mesma palavra usada para a criação do universo. Veja, não foi eu e nem você que criamos o universo, mas foi o próprio Deus com a sua palavra. Então, quando nós conhecemos esse Cristo que é poderoso, quando nós reconhecemos que devemos abandonar a velha maneira de viver, quando nós nos apegamos a Cristo, um novo homem é formado ali. Uma nova mulher é formada ali. Veja, não é retoque, não é botox, não é ácido hialurônico, irmãos. Não é reforma, não é repaginar, não é rebranding, como diz no marketing. É a nova criação pelo poder do Salvador e Senhor Jesus Cristo. E é o que Paulo diz em 2 Coríntios 5:17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se faz novo. Paulo, de maneira pedagógica, quer nos ensinar que, sem sombra de dúvida, o cristianismo não oferece uma versão melhorada do antigo Rafael. O que ele oferece é uma vida inteiramente nova, com novos amores, com uma nova ética, com uma nova maneira de olhar os relacionamentos, com o coração menos voltado para si mesmo. Isso é interessante porque na igreja dos primeiros tempos, a igreja primitiva, havia uma prática do batismo, onde aquelas pessoas que se batizavam, elas saíam da água e de maneira a representar aquilo que estava acontecendo, elas se vestiam com uma veste branca, uma túnica branca, num gesto público de declarar a todos aqueles que estavam ali que a partir daquela subida das águas, era uma nova pessoa que estava ali. Uma pessoa que agora, por causa do conhecimento de Cristo, declara diante de todos que deseja agora viver uma nova vida. E é essa imagem que Paulo traz aqui. Que
que se nós desejamos mudar e entendemos que essa mudança é proveniente de Cristo somente, a nossa vida prática precisa testificar disso. Nós precisamos se despir desse homem antigo. Nós precisamos mudar a nossa mente pela renovação do conhecimento da vontade de Deus. E nós precisamos viver como quem nasceu de novo. A pergunta desse texto, que esse texto levanta, não é se a sua externalidade tem uma nova aparência, mas é se o seu coração, a sua mente, que impactam a maneira como você vive, as suas atitudes, elas demonstram que você de fato aprendeu a Cristo. O que os nossos pensamentos, aquilo que nós falamos, aquilo que nós fazemos representa? Apontam para alguém que nasceu de novo em Cristo ou apontam para alguém que ainda vive aquela maneira antiga de viver desde que o mundo é mundo? Paulo fala desses 3 movimentos práticos: despir-se, renovar-se e revestir-se. Isso impacta no ritmo da nossa vida. Isso é uma orientação prática para a maneira como nós devemos viver todos os dias. Por quê? Porque todo dia precisamos abandonar algo do velho homem que ainda resta em nós. Todo dia nós precisamos nos despir um pouco de velhas práticas. Todo dia nós precisamos de algo específico do caráter de Deus para invadir e mudar a nossa mente. Todo dia nós precisamos ser moldados pelo poder do Espírito Santo para demonstrar no nosso viver prático novas atitudes de alguém que nasceu de novo. Agora, nós podemos concluir lembrando daquilo que eu iniciei falando quando disse que o mundo moderno anseia por coisas novas, anseia por mudanças. E todos nós, como disse, de alguma forma sabemos que precisamos nos tornar novos, sabemos que precisamos de mudança. Mas depois do que aprendemos com Paulo, podemos ver com clareza por que tantas vezes nos frustramos quando tentamos encontrar caminhos de mudança. Principalmente quando esses caminhos têm a ver com os nossos próprios esforços. Nós procuramos na Shopee, na Shein, novas roupas, novas maquiagens, novas tendências, para tentar talvez vestir a feiura do nosso ser. E é exatamente aqui que Paulo quer nos lembrar que as nossas tentativas de nos fazer novos só esconde e maqueia a feiura do nosso ser. O que nós precisamos é nos voltar para uma pessoa que pode ir no mais profundo do nosso coração, porque nos conhece por inteiro, e tocar exatamente aonde nós somos ali escravizados. Naqueles pecados que nos deixam ali feridos, inferiorizados, achando que precisamos viver agradando os outros o tempo todo, achando que precisamos o tempo todo de novos procedimentos. É nesse lugar que Cristo vai para aplicar ali, pelo poder do Espírito Santo, nova vida em nós. A mudança que Paulo descreve não é fruto de esforço moral e mudança comportamental, irmãos. É fruto de conhecer verdadeiramente a Jesus Cristo, a verdade encarnada. Reparem, toda essa dinâmica desse texto, despir-se do velho, renovar-se da mente, revestir-se do novo, só faz sentido e só é real porque Cristo é real. Porque ele veio ao mundo e viveu a vida de maneira perfeita que nós não conseguíamos viver. Só ele pôde agradar a Deus. E por causa da sua obediência perfeita, ele decidiu pagar a dívida pelos nossos erros diante de Deus, vivendo uma vida perfeita e substituindo-nos naquela cruz que era o fim da nossa desobediência, para que nós nele pudéssemos ter vida real e verdadeira, para que nele nós pudéssemos nos despir desse velho homem que tanto nos faz sofrer e nos revestir de vida nova. Só faz sentido o que Paulo está escrevendo, porque ele está apresentando a solução para os nossos anseios, e a solução é Cristo. Por isso,
Eu preciso perguntar a você: você já aprendeu a esse Cristo? Você já conheceu a esse Cristo? Veja, eu não estou perguntando se você ouviu histórias sobre ele, se você consegue articular algumas doutrinas corretas a respeito da pessoa e da obra de Cristo. Eu estou perguntando se você teve um encontro com Cristo, se você recebeu e creu nesse Salvador suficiente, se você entendeu que o que ele diz a seu respeito, que você é alguém que ama viver a vida que não agrada a Deus, se você abandonou e deseja abandonar essa vida, é a esse Cristo que nós precisamos. E talvez você chegou aqui hoje reconhecendo, e se nós, com honestidade, diante desse texto olharmos, nós vamos perceber que talvez o retrato que mais se parece com a nossa vida é retratado nos versos 17 a 19. Talvez é uma fotografia nossa. Nós até nos esforçamos para tentar ser o retrato descrito no verso 24, um novo homem, com uma nova mente, com um novo coração. E talvez diante dessa observação, nós nos encontramos vivendo uma vida que Deus não se agrada. Mas há esperança, porque, como eu disse, Cristo não é esse vendedor de autoajuda. Cristo é aquele que veio do alto como a solução que nós precisamos. Por isso, o chamado do Evangelho não é simplesmente, olha, torne-se uma pessoa melhor. O chamado do Evangelho é, venha a Cristo, porque você não pode salvar a si mesmo. Somente Ele, Cristo, pode iluminar a mente obscurecida que o pecado traz. Somente Cristo pode quebrar o coração endurecido. Somente Cristo pode conceder uma natureza nova e restaurar em nós a imagem do próprio Deus. Porque em Cristo, o velho homem, ele não tem a palavra final. Porque a graça de Cristo inaugura uma nova vida. Inaugura um novo jeito de viver. E a minha oração é que hoje todos nós sejamos tomados pelo poder do Espírito, de ter em nós sensibilidade, de perceber que nós precisamos abandonar todos os dias essa velha maneira de viver e nos apegar diariamente a esse Cristo, Senhor e Salvador. Que hoje seja o dia de abandonar essas velhas vestes do pecado e pela fé revestir-se de Cristo e de sua justiça, vivendo a beleza dessa nova vida que Ele oferece na cruz e também por meio da sua ressurreição. Se você já conhece a Cristo, viva de acordo com a fé que você professou. Continue vivendo de acordo com quem você já é em Cristo. Se dispa hoje do que ainda pertence ao velho homem. Renove-se hoje por meio da palavra. Revista-se hoje do caráter daquele que é verdade e vida, Jesus Cristo, o Senhor. Amém? Vamos orar.